Oi, Mari! O nosso trabalho é composto por mim, Melissa, pela Suzy e pela Mariana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artista Le Corbusier, dando enfoque a uma das suas principais obras, que é a Vila Hauts-de-Ilse. Modernismo, a transformação da arquitetura. Transição e ideais. O modernismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, marcado por uma busca por novos ideais de funcionalidade, racionalidade e estética. Também surgiu como resposta às mudanças trazidas pela industrialização e pelos avanços tecnológicos. A busca por funcionalidade, inovação e racionalidade marcou a transição de estilo ornamentados como o Art Nouveau e o neoclássico para formas mais simples e utilitárias. A arquitetura modernista incorporou materiais industriais como concreto armado, aço e vidro, que permitiram maior flexibilidade estrutural e funcionalidade nas construções. No Brasil, o modernismo arquitetônico ganhou força a partir dos anos de 1930, com destaque para obras que uniam elementos locais à estética internacional. Os artistas como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa contribuíram para a consolidação de uma identidade própria, enfatizando a integração entre as construções e o meio ambiente. Formas e características. Caracterizado por linhas limpas, geometria simples e uso de materiais industriais como concreto e aço, o modernismo revolucionou a arquitetura. Algumas das características construtivas do modernismo são materiais modernos, uso de concreto armado, aço e vidro, plantas livres, paredes internas não estruturais permitiam a reorganização dos espaços, pilotis, elevação das construções para liberar o térreo, criando espaços abertos e multifuncionais, fachadas funcionais, que incluíam a integração de janelas horizontais e grandes áreas de vidro para ventilação e iluminação, e terraços e jardins, com a valorização da natureza incorporando áreas verdes diretamente aos edifícios. Le Corbusier, um arquiteto visionário. Charles Edward, mais conhecido como Le Corbusier, foi um arquiteto urbanista e teórico suíço-francês, amplamente considerado um dos mais influentes arquitetos do século XX. Nascido em 6 de outubro de 1887 na Suíça, ele revolucionou a arquitetura e o urbanismo modernos com seus conceitos inovadores e projetos emblemáticos que enfatizavam funcionalidade, racionalidade e integração com o meio ambiente. Ele iniciou sua carreira como desenhista e pintor antes de se dedicar à arquitetura. Ele faleceu em 27 de agosto de 1965, mas seu legado permanece vivo, influenciando arquitetos e urbanistas ao redor do mundo. Os 5 pontos da arquitetura moderna. Em 1926, ele elaborou os 5 pontos da arquitetura moderna, que influenciaram gerações de arquitetos. As suas obras mais icônicas são a Vila Savoye e a Unidade de Habitação de Marsella, entre outras obras. 5 pontos. O primeiro ponto é pilotis, estruturas elevadas para liberar o térreo e criar espaços abertos. Segundo ponto é a fachada livre, fachadas independentes do sistema estrutural, permitindo maior liberdade estética. Terceiro ponto, janelas em fita, faixas de janelas horizontais que garantem ventilação e iluminação natural. Quarto ponto, planta livre, com flexibilidade nas disposições dos espaços internos, independente da estrutura. E o quinto ponto é terraço-jardim, jardins no telhado permitindo que o verde ocupe espaços perdidos pela construção. Le Corbusier, um dos arquitetos mais influentes do século XX, deixou um legado marcante com obras que revolucionaram a arquitetura moderna. Entre suas criações mais emblemáticas estão a Vila Savoye, a Unidade de Habitação e a Capela de Notre-Dame du Haut. A Vila Savoye, ela é de 1931, foi projetada como uma casa de campo para a família Savoye. É um exemplo clássico dos 5 pontos do movimento moderno, com uma planta livre, o uso de pilotis, janelas horizontais e um telhado-jardim. A vila integra-se perfeitamente ao ambiente ao redor, criando uma relação íntima entre o interior e a paisagem. A flexibilidade dos espaços internos e a luminosidade natural proporcionada pelas grandes janelas são características marcantes. No entanto, Le Corbusier é uma figura controversa, pois sua visão arquitetônica, muitas vezes utópica, foi criada por desconsiderar o contexto sociocultural das pessoas comuns. A Unidade de Habitação, de 1947 até 1952,
em Marsella reflete outra faceta do trabalho de Le Corbusier, com sua proposta de cidade vertical, projetada para ser uma solução habitacional eficiente e coletiva. O edifício abriga 337 apartamentos e diversos espaços compartilhados, como lojas e áreas de lazer. O conceito modular e a organização funcional visam promover uma vida comunitária autossustentável em uma tentativa de melhorar as condições de habitação urbana. Por fim, a Capela de Notre-Dame do Alt em Ronchamp é uma das obras mais poéticas de Le Corbusier. Diferente de seus projetos anteriores, a capela é caracterizada por formas curvas e dramáticas, que criam uma atmosfera de espiritualidade e introspecção. O uso de concreto moldado e a interação com a luz natural transformam o espaço num lugar de reverência, representando a capacidade do arquiteto de criar uma experiência emocional e sensorial única. Essas três obras demonstram a diversidade do pensamento de Le Corbusier, que transitava entre a busca pela funcionalidade e pela racionalidade e a exploração de formas poéticas e espirituais. Elas refletem seu desejo de transformar um ambiente construído para melhorar a vida humana, ao mesmo tempo que revela a complexidade de suas ideias sobre a arquitetura e a sociedade. Em 1931, Le Corbusier publicou um manifesto propondo uma reforma social por meio do urbanismo, com o objetivo de transformar as cidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em seu manifesto, ele apresentou a ideia de Ville Radials, cidade radiante, uma proposta de cidade organizada de forma linear e setorizada, rompendo com o modelo tradicional das cidades concêntricas. Diferente das cidades radiais, com um centro comercial, Le Corbusier imaginava uma cidade mais funcional, dividida em setores, com cada área da cidade representando uma parte do corpo humano, como a cabeça para o centro administrativo, a coluna para os eixos viários e os membros para as áreas residenciais e lazer. Em termos de arquitetura, Le Corbusier criou 5 pontos fundamentais que orientavam o projeto de suas construções. Um dos principais mais inovadores foi o uso de pilotis, pilares, que permitiam que os edifícios fossem elevados do solo. Isso criava espaços públicos no térreo, além de proporcionar uma sensação de fluidez urbana, pois os edifícios não ficavam limitados às quadras, mas sim flutuavam acima das ruas. Essa organização era complementada por fitas horizontais de edifícios, permitindo que os espaços urbanos se estendessem de um lado ao outro da cidade, sem limitações físicas das quadras tradicionais. Le Corbusier também propôs um sistema viário moderno, com ruas largas e retas, otimizando o fluxo de tráfego e mobilidade na cidade. Além das inovações urbanísticas, Le Corbusier tinha um forte compromisso com a questão social. Sua proposta focava em habitacionais acessíveis e em espaços públicos para todas as classes sociais. A cidade foi pensada para proporcionar condições de vida melhores, especialmente para a classe média e baixa, ao oferecer edifícios mais baratos com terraços e jardins públicos, que serviam como espaços de lazer e conveniência. Ele acreditava que os terraços e jardins acessíveis a todos seriam importantes para a integração social e o bem-estar da população. Um dos maiores compromissos de Le Corbusier foi com o meio ambiente. Ele imaginava uma cidade em que 100% da área fosse destinada a espaços verdes, com apenas 12% da área construída. Essa visão estava diretamente relacionada ao contexto da época, quando as cidades enfrentavam grandes problemas de saneamento básico e epidemia. Le Corbusier acreditava que a reorganização urbana e a criação de espaços mais saudáveis e funcionais poderiam melhorar as condições de vida e prevenir doenças. No entanto, apesar de sua visão revolucionária, Le Corbusier foi frequentemente criticado por sua abordagem utópica, que desconsiderava as realidades sociais e culturais de muitas populações. Seu foco em arquitetura e urbanismo idealizado nem sempre levou em conta as necessidades concretas das pessoas comuns. Ainda assim, sua influência na arquitetura moderna foi imensa e muitos de seus conceitos continuaram a inspirar urbanistas e arquitetos até hoje. Le Corbusier não apenas transformou a forma de como pensamos sobre as cidades, mas também procurou criar uma arquitetura que fosse ferramenta para melhorar a vida das pessoas, especialmente as mais desfavorecidas. Sua proposta de cidade radiante e suas inovações arquitetônicas continuam a ser discutidas e analisadas, portanto, por sua qualidades também. Você me confundiu.
Não, dá para parar aqui a sua proposta. Sua proposta de cidade radiante e suas inovações arquitetônicas continuaram a ser discutidas e analisadas, tanto por suas qualidades quanto por suas limitações.